Continuando nossa abordagem sobre o pré-projeto de pesquisa, vamos continuar a apresentação dos tópicos da estrutura. Então, a gente já falou sobre introdução, justificativa e objetivos. Agora a gente vai falar sobre fundamentação teórica e metodologia. Continuando naquela linha de pensar nas perguntas que são a base para escrever aquela parte do pré-projeto, na fundamentação teórica você tem que responder a partir do quê? Com base em quem ou com base em que você vai escrever, você vai pesquisar. E a metodologia é como. Você precisa explicar como a sua pesquisa vai acontecer. Para a gente aprofundar nesses tópicos, a fundamentação teórica, ela consiste em apresentar um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Você vai fazer uma pesquisa sobre o que já foi escrito sobre aquele tema. Então, vamos só lembrar aqui o que você já fez. Você pensou na sua pergunta, você vai responder a sua pergunta com base em alguma coisa. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre o que já foi escrito sobre aquele tema e vai apresentar num texto dentro do seu pré-projeto, já exercitando a escrita acadêmica. Por que isso? Porque uma pesquisa, um projeto, ele não parte do zero. Então é importante realizar uma pesquisa prévia sobre o que já foi escrito sobre o tema, sobre o qual você pretende estudar, sobre o projeto que se procura executar. Mesmo que seja uma pesquisa ou projeto de campo inédita, que avalia ou propõe uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou um grupo em algum lugar já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. O que o texto quer dizer com isso? Eu já tive, por exemplo, uma estudante querendo pesquisar o twerk numa época em que textos em português não existiam, mas já existiam textos em inglês. Quando o passinho foi criado e não tinha nada escrito sobre ele, a pessoa que fosse escrever pela primeira vez, ela teria dificuldades, mas ainda assim, ela não pode começar a escrever partindo do zero. Ela tem que pegar textos de autores que escreveram sobre coisas semelhantes para se fundamentar, para dar uma base sobre a pesquisa que vai ser feita. Uma procura de tais fontes documentais ou bibliográficas torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços. O que é isso? Você pode pesquisar não somente livros, textos, artigos acadêmicos, você também pode procurar documentos, artigos em revista, em jornais, ou mesmo algo que relacione a biografia de um determinado artista. E o que é evitar duplicação de esforços? É porque alguém já fez alguma coisa. Se você for fazer a mesma coisa que alguém já fez, você vai estar trabalhando duas vezes. Então é bom sempre saber o que já foi escrito sobre aquele tema para que você não repita o esforço que alguém já fez. É simples assim. É para isso que é importante a referência, para a gente ter no nosso campo uma relação com outros pesquisadores, de modo que a gente não fique falando só coisa da nossa cabeça, ou né, que aí vai ficar uma pesquisa rasa do senso comum. A gente já falou em uma aula anterior o que é o senso comum, e é justamente no senso comum que a gente não pode cair. Então, agora a gente vai falar sobre a parte do projeto que se chama metodologia. E a metodologia remete diretamente à maneira de trabalhar o objeto da pesquisa, remete à ação pela qual serão alcançados os resultados esperados ou previstos. Assim, trata-se neste capítulo da forma pela qual serão pesquisados, filtrados e analisados os dados obtidos no decorrer da pesquisa ou projeto. As hipóteses serão importantes nesse momento, porque podem ajudar os pesquisadores a selecionar os meios mais adequados para obter indicações e ou conclusões acerca de suas indagações. Nesse capítulo do seu pré-projeto, você vai escrever tintim por tintim de que maneira você vai pesquisar. Você vai definir se a pesquisa ela é
qualitativa, se ela é quantitativa, e sobre isso a gente vai ter uma aula mais à frente para a gente compreender a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. A gente vai estabelecer uma série de critérios e vai descrever nesse pedaço de que maneira você vai realizar a sua pesquisa. Então você pode dizer, primeiro eu vou pesquisar os autores que já escreveram sobre o tema, depois eu vou aplicar entrevistas com pessoas importantes que trabalham com isso, ou eu vou criar questionários, ou enfim, tem inúmeras maneiras de você trabalhar. Mas nesse capítulo do seu pré-projeto você tem que definir exatamente cada etapa que você vai cumprir. Hipótese. O que é uma hipótese? Vamos supor que você tem uma pergunta para responder no seu projeto de pesquisa. Vou dar aqui um exemplo de coisa da minha área, que eu pesquiso dança do ventre. Então, já vi pessoas dizendo que a dança do ventre é uma arte milenar. E aí eu posso fazer como tema de pesquisa a seguinte pergunta: a dança do ventre é uma arte milenar? E aí é bom eu ter uma hipótese. Eu posso ter duas hipóteses aqui, que sim ou que não. Eu posso dizer, sim, a dança do ventre é uma arte milenar porque eu acredito que ela era dançada no Egito Antigo, no tempo dos faraós. Ou eu posso dizer, não, a minha hipótese é de que a dança do ventre não é uma arte milenar, porque provavelmente ela é uma criação do século XIX, porque eu li alguma coisa a respeito, então eu tenho essa hipótese, mas eu quero comprovar isso. E aí a gente vai seguir com isso a nossa metodologia e realizar a nossa pesquisa de uma maneira um pouco mais focada, direcionada. Esses são os dois tópicos. Eu vou em seguida falar sobre outros tópicos, que são os tópicos finais do pré-projeto de pesquisa, e a gente se encontra já já no próximo vídeo.